Hipertensão é uma doença que mata muitas pessoas. Mas mata como? Ela vai lá e assassina as pessoas? Claro que não. Na verdade, quando a gente fala de hipertensão, a gente está falando de uma doença espalhada no mundo inteiro, com predominância, claro, em algumas regiões, e que essa doença ela causa problemas agravantes. Então, na verdade, não é bem assim a pessoa, né, vem a desfalecer por causa da hipertensão, mas é porque ela desenvolve uma outra coisa. Vamos lá. Uma pessoa que tem hipertensão, ele está suscetível a um IAM, ou ele pode ter, além do IAM, um AVE, ou ele pode ter um aneurisma, ou romper um aneurisma. Esse paciente pode ter uma crise hipertensiva, que pode evoluir para um edema agudo de pulmão. Essa hipertensão pode ser evoluída também para uma parada cardíaca, em alguns casos, né? Enfim. Então, veja só, a hipertensão ela tem ali como se fosse uma raiz que tem muitas patologias que, se o paciente não tivesse com a hipertensão ou se ele estivesse com a pressão arterial dele controlada, talvez ele não teria, né, ou não passaria por aquela situação. Ficou claro? Ficou entendido? Então tudo isso depende muito de uma condição de controle. E é disso que eu quero falar aqui hoje, beleza? Então, se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, você tem que saber além dos valores. Falar de 120 por 80? Não, a gente tem que subir o nível do nosso conhecimento para a gente atender melhor a população. A população carece de bons profissionais, como qualquer pessoa. A gente precisa e quer bons profissionais. Então, a gente tem que ter mais conhecimento além só dos valores. Vamos para o vídeo? Mas não deixa de dar meu like, se inscrever, ir lá para o nosso Instagram. Se você puder ser membro desse canal, eu vou ficar muito feliz, porque você me ajuda todo dia a estar aqui fazendo vídeo exclusivamente para vocês. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de fazer os vídeos. Mas, com uma ajudinha, a gente ainda fica mais feliz, né? Bora pro vídeo? Seguinte, hipertensão. Grande parte da população acaba que desenvolve, né, um aumento desses valores pressóricos. Adivinha por quê? Por conta de um desajuste. Então a pessoa tem um desajuste alimentar, sódio, exercício físico que não faz, sedentarismo, obesidade. Então, esse descontrole que está rodeando várias pessoas acaba acontecendo também. E aí que vem a tal da hipertensão. Quando a gente fala de hipertensão, a gente tem lá os valores pressóricos, né? Pressão sistólica, pressão diastólica. A gente tem uma média, né? Que inclusive o Ministério da Saúde divulga essa média, né? Que é 120 por 80, também divulga 12 por 8, enfim. Então, nesses valores de pressão arterial, valores muito acima, valores muito abaixo, foge da média. E quando foge da média, a gente tem uma tendência a se preocupar. Para baixo, poucas pessoas têm pressão tipo 90 por 60, não, 9 por 6 na linguagem da população. Mas quando a gente chega no limiar de 140 por 90, a gente começa a se preocupar quando um paciente está tendo isso como uma média de pressão arterial. Quem mantém 140 por 90 geralmente tem picos que aumentam desse valor. Então isso já traz para a gente preocupações, porque 140 de pressão é muita pressão em um calibre arterial, entende? E aí existem medicamentos para controlar. Mas antes dos medicamentos, se você é um paciente ou se você trabalha com paciente, o que a gente tenta experimentar quando é possível? Que depende do tempo que o seu paciente chega no hospital. Tem hora que ele chega atrasado. Atrasado em que sentido? Ele chegou tarde demais. E quando ele chegou tarde demais, adivinha? A gente vai ter que intervir com medicamentos. Então, o que de fato acontece na hipertensão? A gente tenta iniciar condutas. Olha, vai ter que fazer academia, sei lá,
Exercício físico, né? 150 minutos de exercício físico por semana. 30 vezes 5, 150, meia hora de segunda a sexta. Sábado, domingo você tá de boa. Mas não fica comendo muita coisa ruim, não. E aí, o que acontece? Alimentação. Alimentação gordurosa é uma delícia. Aquela carne com muita gordura. Pois é gostosa, não é? Você gosta de comer? Gosta. Você precisa parar de comer aquilo? Não. Mas você precisa queimar o que você está comendo. Aí você quer comer e não quer fazer exercício físico. Aí vem o quê? Aumenta gordura, colesterol, entendeu? E aí tudo vai contribuir para a doença da hipertensão. Aí doença e hipertensão, tá? Então, veja só. Não precisa de pensar numa alimentação restritiva ao extremo, tá? Ao extremo, se você faz exercício físico, se os valores estão controlados. Claro que também não precisa ficar comendo gordura todo dia, né? Tudo em excesso faz mal, não precisava nem de eu falar isso aqui, né? Então, na verdade, a hipertensão, ela é uma doença genética, hereditária, grande parte dela, só que também, se a gente parar para pensar, nós temos um pezinho já dentro da hipertensão. A gente já tem um pezinho lá dentro. Então, o que é interessante a gente fazer? Uai, se a gente conseguir burlar a nossa cultura, tipo, vou comer com menos sal, não vou comer gordura todos os dias, vou fazer exercício físico. Então, você está burlando uma genética que você tem predisposição. E isso faz com que talvez você não desenvolva uma doença que você estava suscetível, geneticamente falando, porque você tem um bom controle. Ou você, que já foi diagnosticado e toma medicamento, pode ser que, fazendo exercício, melhorando sua alimentação, talvez reduza a quantidade de medicamentos, talvez nem precise mais de medicamentos. Por isso que é bom fazer o controle com seu médico, né? Médico da família, ou médico que você já tem um costume de ir. Então, isso é legal. Então, quando a gente fala de hipertensão, na verdade, ela é um reflexo de muita coisa da nossa cultura, alimentação, o estilo que a gente tem de vida. No Brasil é bom demais. O que a gente come, a comida, um torresminho, uma picanha gordurosa, é bom demais. Um sorvete depois do almoço, no domingo, isso é bom demais. Mas o exercício físico é ruim e a gente não quer fazer. É ruim porque a gente não quer queimar a caloria ali. Então, ou seja, não dá para ter tudo que é bom, né? Não dá para comer do que é bom e do melhor e não fazer exercício físico. Então, você tem que fazer exercício físico aqui para você também poder comer. Não precisa restringir tudo se você não tem hipertensão, né? Então, se você só está meio ali acima do peso, alguma coisa, vamos tentar controlar isso aí para você ter uma vida legal. Então, na verdade, a hipertensão, quando ela já está instalada e a pessoa não faz controle, o que de fato vai acontecer? Ela pode levar a acúmulo de gordura na parede das artérias, e essa gordura ela pode parar no coração, infarto, parar no cérebro, acidente vascular encefálico, conhecido como derrame, e sem contar outros prejuízos mais que podem acontecer com o mau controle da hipertensão. Então eu tenho que ter conhecimento além dos valores para passar para a população, tá? Tratar a comunicação com a população é mais barato, é melhor e mais saudável do que ficar falando só de medicamentos. Tem que tomar captopril, tem que tomar esse medicamento, aquele outro. Isso a gente faz quando a medida já foi tarde demais. Beleza?